E aí, pessoal do sétimo ano, beleza? Então, estamos aí hoje de novo, né, para responder aí as perguntas, as atividades da semana 3 e da semana 4. Então, podem pegar o caderno de vocês e vamos responder juntos aí essas atividades dessas 2 semanas. A gente vai fazer aí a partir da página 58. Vamos lá. Pessoal, na última aula aí a gente tem falado aí sobre o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? É a relação entre a metrópole e a colônia, em que a metrópole vende produtos manufaturados e pessoas escravizadas para a colônia, e a colônia entrega matérias-primas e produtos tropicais, além, é claro, de metais preciosos. Quando a gente fala em produtos manufaturados, a gente está querendo dizer produtos que passaram por uma fábrica, né? Então são produtos mais caros, né? Além disso, dentro do Pacto Colonial, a gente tem um monopólio, que é a exclusividade. Uma colônia só pode comercializar com a sua metrópole, ok? Pessoal, outro conceito importante aí é o conceito de exportação e de importação. Exportação é quando você vende produtos para fora, né? E importação é quando você compra produtos, né? Então os países vêm de outros países, os produtos vêm de outros países para o seu país, ok? Então exportação, venda para fora, e importação, importa, compra, ok? Por que isso é importante? Porque na primeira atividade está pedindo para vocês pesquisarem aí algumas informações sobre as importações e exportações do Brasil, né? Então eu vou ajudar vocês a responderem aí e completarem esse quadro. Na primeira parte do quadro está perguntando os produtos importados pelo Brasil. E aí a gente tem uma lista com esses produtos. Produtos manufaturados, medicamentos, óleos combustíveis, partes e peças para veículos, automóveis e tratores, circuitos integrados, minério de cobre, compostos heterocíclicos, plataformas de perfuração, naftas, automóveis de passageiros. Lembrando aí que esses dados, né, são de 2019. Então são os 10 produtos que o Brasil mais importou, né? Os produtos que o Brasil mais comprou de outros países. Okay? Então completem aí da primeira coluna da tabela. Agora vamos na segunda. Quais os produtos que o Brasil exporta? Ou seja, os produtos que ele vende. Soja, petróleo, minério de ferro, celulose, milho, carne de bovino, carne de frango, demais produtos manufaturados, farelo de soja e café. Então esses produtos são exportados, né? Então o Brasil vende esses produtos para fora, ok? Completem aí a segunda coluna da tabela de vocês, beleza? Próximo, quais os países que mais vendem para o Brasil, né? Então, de quem que o Brasil compra? São esses países aí, ó. China, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Coreia do Sul, França, México, Japão, Itália e Chile, né? Então, esses são os países que o Brasil, de quem o Brasil compra os seus produtos. E agora, quem mais compra do Brasil? A última coluna, né? Quais são os países que compram mais produtos do Brasil? China, Estados Unidos, Países Baixos, Argentina, Japão, Chile, México, Alemanha, Espanha e Coreia do Sul. Então, podem completar aí a quarta parte da tabela de vocês. Beleza? Bom, pessoal, próxima pergunta. Você acha que apenas os metais preciosos são importantes para a economia de um país? Daquela lista que a gente viu, só tem metais preciosos? Não, né? Você tem uma série de outros produtos que são importantes para a economia de um país, né? Então aí vocês podem responder aí essa pergunta. A número 2. Pesquise e registre quais outros metais, além de ouro e de prata, são importantes para a indústria. E aí eu coloquei uma lista de metais que são importantes para a indústria, né? Incluindo o ouro e a prata, o alumínio, o zinco, o cobre, o chumbo e o magnésio. Então, podem colocar a resposta aí na número 2. Beleza? Próxima. Com a ajuda de um dicionário, coloque os conceitos de déficit e superávit. Vamos ver o que significa cada um desses aí. Superávit significa o quê? Quando as exportações de um país são em valor maior do que as importações. Então, quando um país ele exporta, ele vende mais do que ele compra, né? Então o saldo fica positivo. E o déficit é o contrário, né? Quando esse saldo fica negativo. Então quando o país compra mais do que ele vende, ok? Então coloque a definição aí de superávit e de déficit, beleza? Próxima.
Na próxima, tá pedindo para vocês também fazerem uma pesquisa e colocar quais os produtos aí que essas colônias elas vendiam para as suas metrópoles. A gente tem aí Angola, que fica na África, Goa, que fica na Ásia, e o Brasil. Vamos ver quais são esses produtos aí. Primeiro, Angola, produção de café, sisal, cana-de-açúcar, milho e outros produtos. Goa, especiarias orientais, canela, pimentas, gengibre, etc. E o Brasil? Pau-brasil, açúcar, ouro e café. Então, esses eram os produtos aí que eram exportados por cada uma dessas colônias. Beleza? Pessoal, agora vamos para a semana 4. Na semana 4, o texto traz aí a importância do continente africano. Então, ele traz um texto contando aí sobre o evolucionismo, né, que é a teoria de que o homem teria evoluído aí até chegar no que é hoje. Então a gente tem um texto e a gente tem a pergunta. Atividade 1. Depois de ter lido o texto sobre a evolução humana, complete na linha do tempo o que aconteceu em cada um dos marcos temporais. Então a gente tem aí os marcos temporais, 6 milhões de anos, 3 milhões de anos, 1,8 milhões de anos, 200 mil anos e 30 mil anos. E vocês vão localizar naquele texto que estava lá em cima os acontecimentos. Por exemplo, aí, 6 milhões de anos atrás, o que aconteceu? Surgiram os primeiros hominídeos. Aí vocês vão colocar lá, 6 milhões de anos, surgiram os primeiros hominídeos. 3 milhões, surgiu o primeiro ser humano, o Homo habilis ou Homo sapiens. Ok? E depois, em 1,8, o Homo erectus surgiu, né? Então, em 1,8 bilhões de anos surgiu o Homo erectus. E em 200 mil surgiu o Homo sapiens, ok? E depois, 30 mil anos atrás, desapareceram aí o Neandertales e o Homo florescensis, aí na última linha, ok? Então, é só ler no texto e ir completando, beleza? Pessoal, atividade 2 pede para vocês pesquisarem como viviam os africanos e os nativos da América antes da chegada dos europeus. Preencha o quadro abaixo com as suas contribuições para a nossa cultura atual. Então, tem uma série de requisitos aí, né? E vocês vão completar com as contribuições da América indígena e da África. Pessoal, eu trouxe alguns exemplos, né? Quem puder aí pesquisar, eu colocar outros exemplos para enriquecer a atividade, não tem problema, ok? Trouxe alguns exemplos para vocês. Vamos lá, no vocabulário indígenas, palavras como capivara, carioca, peteca, né, são exemplos de palavras que a gente usa que são de origem indígena. E origem africana, samba, berimbau, banguela, né, são palavras de origem africana. Religião, indígena, os caboclos brasileiros, né, que são entidades aí que algumas pessoas acreditam. E da africana, o candomblé e a umbanda. Na culinária, a indígena mandioca, né? A mandioca aí consumida no país todo, ela era um dos principais alimentos consumidos pelos indígenas. E africano, o acarajé, né? Muito comum aí na Bahia. Dança, trouxe duas danças aí para vocês. O quarupi e o toré, que é de origem indígena, e a capoeira. Né? A capoeira ela é considerada uma dança, como também é considerada uma luta. Beleza? Arte. As cerâmicas, né? As cerâmicas indígenas são consideradas uma arte e também os tecidos africanos, né? Então a gente tem aí uma série de outras manifestações artísticas que também poderiam estar aí. Música, instrumentos de percussão e de sopro, tanto para os indígenas, né, os de percussão, como os africanos, beleza? E a medicina, o uso de plantas medicinais e também alguns rituais. Beleza? São só algumas das informações. Se vocês localizarem outras, pesquisarem outras, podem colocar. Pessoal, então é isso. Encerramos aqui a semana 3 e a semana 4. Assim que acabarem as atividades, mandem foto para mim pelo meu número no WhatsApp que está no grupo ou pelo meu e-mail dimas.silveira@educacão.mg.gov.br. Lembrando que educacão porque não tem o C cedilha e nem o tio. Ok? Qualquer dúvida, podem me procurar. As referências que eu utilizei, se inscreva no canal, porque sempre vou estar trazendo novidades aí para vocês. Muito obrigado, até a próxima!